desde o primeiro momento, lá, quando a gente tem aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro, a gente já tinha alguns insumos para ter uma hipótese bem forte de que esse seria um governo que, ao menos comunicacionalmente, ele necessitaria ter elementos do antibolsonarismo. E é com base nesses elementos que, naquele momento, o ministro Flávio Dino ele é quase que forçado, né, a ter um papel de destaque, principalmente se contrapondo àqueles ataques terroristas e golpistas do bolsonarismo num primeiro momento do governo. Num segundo momento, a gente vai ver um outro comportamento aí também antibolsonarista, mas de forma até mais passiva, que parte do ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad ele vai ser, talvez, dos ministérios, dos ministros, aquele que vai dar mais insumos nas redes sociais para que a base antibolsonarista consiga comparar, né? Então, com elementos econômicos, com indicadores econômicos, desde um primeiro momento a gente vai conseguir, a base da comparação, colocar que o novo governo apresenta melhores resultados do que os resultados apresentados pelo bolsonarismo. Quando vem essa notícia do salário mínimo, o meu primeiro impulso foi acompanhar, assim como eu acompanhei quando foi a reforma tributária, quando foram as outras reformas, os outros indicadores PIB, para ver qual era a reação das pessoas ali, dos atores não polarizados, para ver como era recebido esse aumento real, finalmente, do salário mínimo depois de tanto tempo, né? E foi interessante ver que, nesse momento, o posicionamento, né, a comunicação antibolsonarista não bastou. E a gente viu que alguns usuários da base não polarizada, eles mostraram algum desconforto com os números, né, do salário mínimo. Foi interessante observar, Roberta, que me parece que é muito... Não com base no IBGE ou com outros institutos de pesquisa e análise, mas me parece que é algo muito latente e muito natural na população entender que o salário mínimo, ainda que com aumento real, ele não atende às necessidades da população. Então, nesse momento, o anúncio do salário mínimo ele foi interessante porque toda essa comunicação anti-bolsonarista que se fez presente foi importante durante muitos momentos dos primeiros meses do governo Lula, ela não bastou para se discutir esse elemento que foi o aumento do salário mínimo. Então, o fato de ter um aumento não foi apenas o necessário, digamos assim, para as pessoas encararem isso como um avanço. As pessoas querem mais, né? E foi muito interessante observar que isso sai da polarização e mesmo atores não polarizados, que não criticavam o governo, não se manifestaram contra Lula durante esse primeiro ano, eles de fato demonstraram algum incômodo ali com a pompa e circunstância que foi feita para um valor de aumento que, ainda que real, não reflete o desejado pela população. E aqui entra um outro recorte também, né, que é a diferença que muitos usuários não têm, a compreensão que muitos usuários não têm do peso que é esse aumento, ainda que menor do que R$100, mas o peso que isso tem na economia de muitas famílias no Brasil inteiro, né? Então, é interessante a gente observar esses movimentos porque eles mostram aí, né, resumindo, o impacto de uma medida como essa, a limitação da comunicação apenas antibolsonarista, então não é só sendo antibolsonarista que a população vai se sentir representada, e também, talvez, até um certo distanciamento aí entre o que são R$100 para usuários na internet, alguns usuários que estão ali sempre comentando, e o que são R$100 na vida, no dia a dia das pessoas, né? E, Pedro, vamos lembrar, né? Porque Bolsonaro só repôs a inflação. E agora temos um novo valor de R$1.412. Então, foi um aumento de 6,97%, e ele foi aprovado no Orçamento Geral da União de 2024. Eu vou trazer os dados aqui para a gente entender esse aumento, né? Porque o valor corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e ao descontar a inflação pelo INPC, o salário mínimo terá ganho real de 5,77% em relação a maio de 2023. Ou seja, a gente está falando aqui de um ganho real, mas mesmo assim, a direita foi para cima fazer o seu papel, mas dessa vez sem razão nenhuma, Pedro, nenhuma. Perfeito, Roberto. E aí entra também a importância de veículos como o ICL, de alguns canais, que vão explicar que não é apenas um valor jogado, né? Não é um número que foi tirado de qualquer lugar, não tem uma construção, tem um estudo, tem uma importância, tem esse aumento real descolado da inflação. Então, esse tipo de informação
que foge e principalmente que vai aprofundando o porquê desse aumento, como esse aumento e como ele reflete na economia e na vida real das pessoas, esse tipo de argumento é essencial para a gente desconstruir e enterrar logo, né? Qualquer tipo de argumento e debate que seja pautado simplesmente pela polarização e pela necessidade de causar conflito, né? Ainda que se discuta o salário mínimo, existem inúmeros institutos que fazem ou tentam entender qual seria o valor necessário. Esse é um outro debate. O debate que o bolsonarismo e parte da extrema-direita tentou puxar nas redes sociais, ele vai em outro caminho, ele vai em outra diferença, até porque não foi um debate feito por esses mesmos atores que agora criticam. Esse debate não foi feito ao longo dos últimos 4 anos antes desse terceiro mandato do governo Lula.